Bom dia, eu sou Eretusa Gugel Bom dia, eu sou Lucas Maciel. e esse é o TCC 360, o único podcast que te leva à aprovação do TCC. Muito bem, e hoje nós vamos falar sobre o quê? Hoje nós vamos falar sobre como iniciar o TCC, porque essa é uma pergunta bem recorrente dos estudantes que estão em fase de elaboração do TCC. E, inclusive, eu fiz uma enquete no meu perfil do Instagram e esse foi o tema mais voltado como tema interessante para a minha audiência, né? E aí, eu queria saber de você, Lucas, se você fosse dar um conselho a um aluno que está fazendo TCC, como você sugeriria que ele deveria iniciar o TCC? Eu acho que a primeira coisa que o aluno tem que pensar quando ele vai começar um TCC é buscar um tema que ele realmente tenha interesse. Se esse aluno for buscar um tema só porque está na moda ou porque ele acha mais fácil, com certeza ele vai ter muita dificuldade de elaborar o TCC, porque o TCC é um trabalho longo, então você precisa ter um certo amor, uma certa afinidade com aquilo que você vai falar. Claro, ele também tem que conjugar se existem professores naquele momento aptos e disponíveis para orientar o trabalho dele, mas essa questão de ter uma afinidade com o tema, para mim é o passo 1. E você, o que acha, Letusa? Então, eu elenquei aqui, eu comecei a pensar sobre essa questão de como iniciar o TCC, inclusive eu tenho bastante conteúdo sobre isso, mas aí eu comecei a ver passos, passos que nós podemos elencar para esse início do TCC. Primeiro, essa primeira dúvida, como eu vou iniciar o TCC? E aí eu sugiro mais ou menos 4 passos. Primeiro é saber o conceito de TCC, porque muita gente começa, eu preciso fazer o TCC, mas na realidade não sabe qual é o conceito de um TCC. Primeiro conceito, o que é um TCC? O segundo seria que há tipos diferentes de TCC. Então, qual vai ser o TCC que eu vou ter que preparar? Que tipo de TCC é o TCC que a minha faculdade exige na conclusão do meu curso de graduação? E depois que eu sei qual é o formato, o tipo de TCC, eu também tenho que saber qual é o formato desse tipo de TCC, porque, por exemplo, um resumo acadêmico não existe só um formato. Dependendo do suporte, dependendo do evento, vão ser exigidos resumos, mas cada resumo vai ter um formato diferente. E aí, por último, eu começaria com a questão da mentalidade, porque eu já vi vários alunos de TCC que tinham realmente condições cognitivas, que tinham condições de conhecimento para elaborar o TCC e não elaboraram porque simplesmente não se acreditavam capazes de elaborar esse trabalho. E, por último, depois de passar por todo esse passo a passo, elaborar um pré-projeto de pesquisa, que também eu trabalho pré-projeto de pesquisa como um esboço inicial do projeto, porque muita gente usa pré-projeto de pesquisa como sendo um sinônimo de projeto. No caso, eu trabalho pré-projeto de pesquisa como um esboço inicial. Seria o primeiro passo nessa jornada de elaboração do TCC. E aí, elencando essas questões, eu queria saber de você, Lucas. Quando nós vamos explicar o conceito de TCC para esse aluno que vai elaborar o TCC e não sabe nem o que é o TCC, o que seria importante nós falarmos sobre isso, abordarmos sobre esse tema? Eu vou começar então aí pelo primeiro ponto que você falou, né, que é o TCC, Uhum. esse trabalho de conclusão de curso, que muitas universidades são solicitados os TCCs ao final dos cursos de graduação, de especialização e até de outros níveis de pós-graduação. O que acontece? O TCC, para a pessoa realizar bem, ela tem que entender qual é a finalidade dele.
Porque muitas vezes o aluno ele acha que a finalidade do TCC é simplesmente cumprir algo, cumprir como se fosse uma disciplina, um simples trabalho, eu tenho que fazer aquilo e vou finalizar o meu curso. Ele pode fazer isso, mas provavelmente não vai resultar nem em um trabalho bom e também não vai resultar em nada de bom para aquele aluno. Mas se ele entender esse TCC como um processo, ele vai ganhar com o TCC. Então, ele não vai estar preocupado com a nota, ele não vai estar preocupado com a aprovação. Isso vão ser consequências. Ele vai entender o TCC como um processo. E para que o TCC serve? Ele serve, ao mesmo tempo, para mostrar que aquele aluno ele desenvolveu-se bem durante toda a graduação, então que ele tem um conteúdo para falar, ele tem sobre o que falar, ele conhece aquela área de conhecimento da graduação dele, e também, de alguma maneira, para prepará-lo para outros passos, para uma vida além da graduação, para a pós-graduação. Então, uma coisa muito importante é que, além do conhecimento da área, ele vai começar, ou vai se detalhar um pouco mais na questão da escrita acadêmica. Então, o TCC traz isso para o aluno, esse envolvimento com a escrita acadêmica. Claro que, às vezes, o aluno tem medo, ele tem esse desconhecimento, mas se ele se permitir olhar o TCC como um processo, olhar a escrita acadêmica como algo relevante, não só para o momento do TCC, mas posteriormente, porque hoje praticamente ninguém quer parar só na graduação. Então, se ele entender isso, ele vai tirar bons frutos aí do trabalho de conclusão de curso. Então, para mim, o professor tem que mostrar isso para o aluno, que o TCC ele não é um resultado, ele é um processo. E você, Letusa, o que você acha importante aí quando um professor vai começar a abordar o TCC com os alunos? Então, Lucas, quando eu comecei a pensar sobre essas questões que são importantes, mesmo antes de começar a preparação do TCC, eu vi que conceituar é o primeiro passo. Se eu não sei qual é o conceito do trabalho que eu vou fazer, como é que eu vou elaborar com propriedade esse trabalho? E outra questão, como você bem colocou, eu ter claro a finalidade dele, eu ter claro o conceito e a finalidade, porque se eu não sei o que é, e se eu não sei qual é a finalidade, eu já começo o processo, de certa forma, perdida nessa elaboração do trabalho. E aí, o que é que eu coloco sempre com os meus alunos? É que o TCC, na realidade, é um período de consolidação da formação. E durante essa elaboração do TCC, o que é que vai ser trabalhada? A autonomia intelectual e profissional e acadêmica do estudante. E se ele não passa por essa etapa, ele vai para o mercado de trabalho sem essa autonomia intelectual, sem essa autonomia acadêmica e sem essa autonomia laboral. E isso, com certeza, vai afetar negativamente no ingresso dele no mercado de trabalho. Né? Então, que esse TCC, como você bem colocou, não é somente um processo, uma etapa para cumprir, ponto e acabou-se. Ele faz parte da formação acadêmica. E quem aproveita essa formação, ele sai na frente no meio laboral, acadêmico e profissional. Com certeza. É importante o aluno entender isso, né? Exato. Toda etapa, ele tem que aproveitar o processo, né? Exato, é um processo e esse processo vai contribuir, vai agregar valor na formação dele, tanto intelectual, quanto acadêmica, quanto profissional. Não é? E é um período muito importante na formação de um profissional. E aí, uma vez que nós colocamos esse processo inicial TCC, iniciando primeiro pelo conceito e sabendo a finalidade do que é um TCC, eu acho interessante ver a questão de que tipos de TCC existem. Porque, por exemplo, o que é TCC realmente? O TCC é um trabalho de conclusão de curso e é essa sigla usada pela ABNT nas suas normas. Mas esse trabalho de conclusão de curso pode ser um trabalho de conclusão de um curso de técnico, não é? Pode ser o trabalho de conclusão de uma graduação, pode ser de uma especialização, de um mestrado, de um doutorado, e eu posso usar TCC para qualquer um desses trabalhos. E dentro de cada curso desses, o que é que vai acontecer?
existem formatos diferentes de TCC, existem TCCs diferentes. Por exemplo, me dá a impressão que muita gente acha que TCC é uma coisa só. E não é, porque vai depender do curso que você está terminando e vai depender do tipo de TCC exigido na sua instituição, porque de repente pode ser um relatório, pode ser uma análise de um caso clínico, pode ser um artigo científico, pode ser uma monografia. E aí cada curso, cada situação vai exigir um TCC diferente, ou seja, é importante saber o conceito de TCC, mas é importante saber que há tipos diferentes de TCC e que não é tudo uma coisa só, tudo igual. É o que você acha sobre isso, Lucas? Com certeza, as pessoas acho que generalizam e entendem TCC como sempre uma monografia. É aquele texto relativamente longo, em que você vai focalizar um aspecto e vai escrever sobre ele. E, de fato, esse é o modelo talvez mais comum, né? A ideia, primeiro, mas atualmente muitas universidades vêm trazendo outros modelos de TCC. Então, não existe uma norma que diga qual vai ser o tipo específico de TCC. Então, as universidades, dentro delas, cada faculdade tem a sua autonomia para escolher diferentes formatos de TCC. Então, pode ser uma monografia, pode ser um artigo, pode ser um relatório, e, inclusive, né, em outros cursos, por exemplo, num curso de audiovisual, às vezes o TCC é a produção de um pequeno vídeo, de um curta, enfim. Então, esse aluno ele precisa estar ciente disso. Agora, mesmo nesse caso aí desse aluno lá de um curso que vai trazer uma outra ideia de TCC, para mim, na minha opinião, a questão da escrita acadêmica ela sempre vai ser primordial. Porque ainda que o formato seja outro, se ele quiser ser bem sucedido na sua vida de trabalho, na sua vida laboral e também na sua vida acadêmica, ele vai precisar dominar a escrita acadêmica. Como se escreve academicamente. Então, o TCC é uma oportunidade disso, de aprender a escrever academicamente. Então, todo mundo acha muito chato as normas da BNT, como cita, como faz referência, mas isso é algo imprescindível, é um passo inicial para você conseguir entrar nesse mundo da escrita acadêmica. E para que você tenha, como você bem colocou, Eretusa, autonomia, para que você não precise o tempo todo buscar um professor para perguntar como é a referência. Isso é muito comum no início, mas conforme aquele aluno vai trabalhando mais com isso, ele vai ganhando autonomia. Claro, não é de uma hora para outra, ele vai precisar, assim, no início, de uma orientação, ele vai precisar de profissionais, de professores que o auxiliem, mas a ideia é que ele crie autonomia. Então, se você está procurando um profissional que vai te acompanhar para sempre, você está equivocado. O profissional é aquele que vai te acompanhar para você ganhar autonomia. Exato. Porque o profissional, inclusive, nunca vai dominar o tema como você domina. Eu nunca vou dominar um tema de enfermagem como alguém do curso de enfermagem. Mas é muito importante, a meu ver, nesse início, que ele tenha esse respaldo de alguém que entenda da escrita acadêmica e das normas, e não são só as normas, é algo mais amplo. É para quem eu escrevo, por que eu escrevo aquele texto, qual que é o objetivo daquele texto, por que um texto, mesmo totalmente correto, né, sem nenhum desvio de grafia, sem nenhum desvio textual, dentro das normas da BNT, pode ser um texto não bom, porque de repente ele diz pouco, ele não tem relevância, enfim. Então, essa também são questões para mim importantes aí a se considerarem na elaboração do TCC, lembrando que, como você bem disse, existem vários tipos, o aluno tem que olhar para aquele tipo específico que a faculdade dele está pedindo, mas sempre pensar, isso que eu estou escrevendo hoje, esse contato que eu estou tendo com essa escrita acadêmica, essa escrita da universidade, ela é importante para mim, profissionalmente e também academicamente, se eu quiser continuar fazendo uma especialização, um mestrado, um doutorado. O que você acha, Editor? Eu estou totalmente de acordo contigo, né? Tudo que você falou. E, claro, o TCC ele não é só o trabalho
não são somente normas da ABNT, vai além, a escrita acadêmica vai além, e como nós colocamos a questão da autonomia intelectual, acadêmica e profissional, são questões primordiais nessa jornada de elaboração do TCC, e eu diria que uma das partes mais relevantes. E aí, assim, eu sempre bato na tecla com os meus alunos de criar autonomia através desse processo. Por quê? Porque é isso que vai levá-los a ter êxito no mercado, tanto no mercado ou no meio intelectual acadêmico, quanto no meio profissional. E aí são questões que realmente só depende de uma única pessoa, que somos nós mesmos. Por exemplo, eu sou responsável pela minha autonomia intelectual, eu sou responsável pela minha autonomia acadêmica e eu sou responsável pela minha autonomia profissional. E quando eu não tenho isso, primeiro que o mercado de trabalho vai se fechar para mim, porque hoje é uma das características exigidas no meio, no mercado de trabalho, de forma geral, essa questão da autonomia de forma geral. E esses dias eu estava vendo que a autonomia, ela é uma das necessidades básicas do ser humano. Então, acrescenta ainda mais a importância de se criar essa autonomia intelectual, acadêmica e profissional, que somente a elaboração do TCC vai lhe ajudar nessa construção e nesse processo de criação de autonomia. E aí é uma necessidade básica do ser humano, ou seja, um ser humano sem autonomia, ele está negligenciando a sua própria necessidade básica de autonomia. Né? E aí, justamente, eu coloco, existem tipos de TCC. E aí, muitas vezes, eu pego questões de seguidores meus no Instagram que eles questionam. Eu preciso fazer o TCC, o que é que eu tenho que fazer? E uma das primeiras perguntas que eu faço é: qual é o tipo de TCC? E a maioria, Lucas, a maioria não sabe nem que tipo de TCC tem que elaborar. É um artigo? É um relatório? É uma monografia? E a maioria não tem nem ideia de que tipo de TCC vai elaborar. Então, essa questão, ela é uma questão básica, é uma questão primordial na elaboração do TCC, saber que tipo de TCC eu preciso elaborar. Sim, né? Para que ele focalize a escrita Exato. acadêmica dele para esse tipo, né? E não, às vezes, fique lá procurando materiais e instruções a respeito de um tipo que não é aquele que ele vai escrever, né? Exato. E aí, outra questão também que é bem relacionada ao tipo de TCC é o formato. Porque, por exemplo, além de muita gente achar que TCC é tudo uma coisa só e não existem tipos diferentes, e o que é que vai variar isso? São os cursos e são as próprias faculdades que vão exigir esse seu tipo de TCC. Mas aí dentro do tipo de TCC existem formatos, por exemplo, de repente uma monografia na universidade onde eu trabalho não segue o mesmo formato que a universidade onde você trabalha. E isso vai variar de instituição para instituição, de curso para curso. Por exemplo, resumos têm vários formatos de resumo. Monografia, existem formatos diferentes de monografia. Eles se comunicam? Sim, porque tudo faz parte da escrita acadêmica, como você coloca. A escrita acadêmica é o que vai homogeneizar esses tipos e esses formatos, vai ser uma constante. Mas que há tipos diferentes de TCC e que dentro do mesmo tipo há variações de formatos. Não é a mesma monografia usada na universidade onde eu trabalho que uma monografia usada na universidade que você trabalha. E para isso também nós podemos ver que os artigos científicos têm formatos diferentes, dependendo da instituição, da revista, do programa que ele esteja sendo exigido. E aí eu gostaria que você expressasse um pouco a sua opinião sobre a questão da importância de o aluno, antes de iniciar o seu processo de elaboração do TCC, ser consciente dessa importância de que há formatos diferentes, ainda que seja o mesmo tipo de TCC. Sim, realmente, porque o que acontece? Tem universidades que elas têm alguns formatos específicos. Aqui, por exemplo, né, eu entendo o aluno que às vezes, onde eu vou buscar esse formato específico? Exato. Né? Então, aqui na universidade,
nós temos vários cursos e alguns pedem monografia, como trabalho de conclusão de curso. O que acontece? Especificamente aqui, na UFSCar, quem é responsável por alguma normatização disso é a biblioteca comunitária, que, em geral, em outras universidades, é chamada de biblioteca central. Então, a biblioteca comunitária, ela traz um modelo específico aqui para os cursos da UFSCar. Lembrando que os próprios cursos podem não seguir esse modelo. Então, o aluno tem que achar esse modelo, tem que saber se aquele modelo é o modelo que o curso entende como o adequado. Eu entendo, às vezes essas informações não estão claras para o aluno, mas só dele saber que ele precisa buscar um modelo, eu acho que já é um passo muito importante para ele. É importante eu saber não só o tipo, ou seja, se é uma monografia, se é um resumo, se é um artigo científico, se é um relatório, mas qual o formato específico que o meu curso pede. Exato. Muitas vezes os alunos fazem o quê? Eles perguntam para veteranos que se formaram um ano antes deles. E é um bom caminho, mas ele tem que ficar atento que as normas da universidade elas mudam. Então pode ser que de um ano para o outro o modelo foi atualizado. E ele não pode apresentar para a banca um formato que já não é mais utilizado. Então ele tem que estar atento a isso. Qual é o formato a ser utilizado? Para isso ele pode perguntar para o próprio orientador, se houver uma coordenação que fale a respeito desse trabalho de conclusão de curso, ele pode ir atrás da própria secretaria do curso, ou no nosso caso, às vezes das bibliotecas centrais, buscando essas informações. Às vezes o aluno fala, mas eu vou perder tempo buscando essa informação. Ele com certeza vai perder muito mais tempo e um estresse emocional, começando por um formato que não é aquele, e depois tendo que passar. Porque ele passa, mas é só uma questão de formatação. Não é só uma questão de formatação. Então, todo o tempo na elaboração do TCC é valioso, e você já começar pelo formato correto para mim, importante. Até emocionalmente, assim, você vai lá, baixou aquele formato, é esse formato. Eu já vou colocar aqui o meu nome, o título que eu suponho vai ser. Aquilo vai dando já para esse aluno assim, o gostinho de estou começando o meu TCC, né? E aí ele já começa, a introdução, o que eu vou colocar, já diz alguma coisa, já põe uma referência ali e já coloca lá nas referências bibliográficas. Ou seja, ele já começa a abrir um arquivo lá, provavelmente no Word, que ele vai falando, esse é o meu TCC, né? Então, para mim, esse é um ver materializado aquilo já no formato certo. Eu acho que isso é um caminho muito importante e, do meu ponto de vista, até assim, emocionalmente, psicologicamente, interessante. Porque ele vai ter aquele artigo, não é isso. Então, se eu for lá escrever um pouquinho por dia, eu caminhei um pouco no meu TCC. E eu sei que eu estou no formato correto. Agora, aquele aluno que começa num formato qualquer, ou sem formato, que é pior ainda, ele, eu vou abrir aqui o Word, vou começar assim, em qualquer formato, e depois eu jogo tudo lá. Esse depois eu jogo é a pior coisa. Porque ele acha que ele não vai demorar, mas ele vai demorar muito tempo, horas e horas, vai estar extremamente cansado, extremamente ansioso e provavelmente isso não vai sair bom. Então, ir aos poucos já no formato correto, para mim, é algo muito importante para esse aluno, já começar no formato correto. Porque também quando eu fico lá escrevendo, pensando, depois eu jogo, eu já estou criando aquela ansiedade. Nossa, depois eu vou ter esse trabalho, depois eu vou ter esse trabalho, depois eu vou ter esse trabalho. E o que acontece? No desenvolvimento do TCC, às vezes você vai ver que você vai ter que explorar mais uma questão, você vai ter que rever uma outra questão do que mesmo você está falando. E ainda ter essa carga de voltar lá e cuidar do texto, cuidar da formatação, cuidar do modelo, eu acho que é algo que pesa muito para esse aluno aí, para esse estudante. Então, começar no formato correto é o ponto não inicial, né? Para mim, o ponto inicial é ver o que você quer estudar, mas é um dos pontos iniciais e muito importante para mim, na minha opinião. O que você acha? Então, eu gosto sempre de falar para os meus alunos que essa parte estrutural do início, esse passo a passo de planejamento do TCC, que são questões que não são tão óbvias, mas que são necessárias saber, né? Então, esse passo a passo,
ele funciona como uma fundação de uma casa. Eu posso construir uma casa como um projeto arquitetônico de uma casa. Então, eu posso construir uma casa sem um projeto? Posso. Mas provavelmente construir uma casa sem um projeto vai demandar muito mais esforço, muito mais estresse, muito mais tempo e provavelmente eu não vou obter os resultados que eu gostaria de obter com aquela construção. E usando essa mesma analogia, eu trago para o TCC. Eu posso construir um TCC sem passar por esse planejamento, por esse pensamento inicial? Sim, mas aí como mesmo você coloca, esse aluno com certeza vai ter muito mais estresse emocional e esse processo vai demandar muito mais tempo e muito mais trabalho do que se ele tivesse passado por todo esse passo a passo, que é um passo a passo de planejamento. Precisa ser rígido, precisa engessar o processo? Não, mas esse planejamento ele vai nos ajudar a que o trabalho seja melhor elaborado e, como eu costumo dizer, fazer mais e melhor com menos investimento de tempo e energia, que é o ideal. Né? Então, eu vou conseguir produzir um TCC de forma mais rápida e muito mais bem elaborado, vou aproveitar melhor esse processo, mas com investimento, com menos investimento de tempo e energia, que o tempo e a energia é muito importante nesse período, porque tem toda a questão dos prazos e da própria rotina do aluno. E aí, uma vez que nós vemos que iniciar o TCC é um processo, que tem esse passo a passo, que o TCC tem conceito, existe, o que é um TCC realmente, qual é a finalidade desse TCC, e que eu sei que tipos de TCC existem, e que dependendo do tipo, há variações de formatos, e que eu preciso conhecer essa variação de formato para que me ajude a elaborar de forma mais eficiente o meu trabalho, com certeza eu vou conseguir progredir muito melhor nessa minha elaboração do TCC. Então, depois que eu elenco todos esses pontos, eu acho que outro ponto que, assim, muita gente deixa ou menospreza ou não dá muita atenção é a questão da mentalidade. Se eu acho que eu sou capaz de fazer um TCC, provavelmente eu vou encontrar meios para produzir realmente esse TCC. Mas se eu acho que eu não sou capaz de produzir, além disso gerar muita ansiedade, porque é aquela questão da síndrome do impostor. Eu estou terminando a graduação, eu quero abordar um tema, mas eu não sei fazer isso. Não é? Então, acaba que sendo uma síndrome do impostor. Que profissional sou eu? E aí, o que acontece? Eu tenho que me preparar mentalmente para a elaboração do TCC. Eu sou capaz, por mais que seja habilidades, que exija habilidades da escrita acadêmica, que é uma habilidade que a maioria dos alunos, quando estão concluindo a graduação, não tem tão desenvolvida, mas ele tem esse período de 1 ano entre a elaboração do projeto de pesquisa e a elaboração do TCC para desenvolver essa habilidade da escrita acadêmica. E aí ele focando, a maioria dos alunos que eu vejo, digamos, 99,9% dos casos, independente da origem, da deficiência na escrita acadêmica, esse aluno tem condições de elaborar um TCC que seja medianamente aprovados. E alguns conseguem se superar e elaboram TCCs muito, mas muito interessantes realmente. Então, o que é que você acha, Lucas, sobre essa questão da importância da mentalidade nesse início do processo de elaboração do TCC? Eu tenho uma opinião, acho que não sei se é sui generis, mas assim, eu acho que o ser humano, ele é capaz de qualquer coisa desde que ele se propõe a fazer. Eu, por exemplo, não sei andar a cavalo, nunca tive essa experiência. Mas eu tenho certeza que se eu quiser, eu vou aprender a andar a cavalo. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Eu vou ter medo? Vou ter medo. Principalmente no começo, e principalmente de dar os primeiros passos, né? De procurar um auxílio, de procurar alguém que possa me ensinar, os primeiros contatos com o animal, tudo isso. Então, o que acontece? Às vezes esse aluno é aquele aluno que já durante o seu ensino fundamental e médio, durante a educação básica, ele não teve boas experiências com as disciplinas de português, com disciplinas, às vezes, das ciências humanas, história, geografia.
E ele leva isso como se aquelas experiências, elas marcassem para sempre a vida dele. E não é assim. Ele pode construir uma outra relação com a escrita na graduação. Então, e inclusive, por outro lado também, não quer dizer que aquele aluno que foi super bem, ele vai fazer o melhor TCC. Não é isso. Porque a palavra não é inspiração, a palavra é transpiração, é trabalho. Então, às vezes os alunos, eles têm essa visão romântica de que escrever é sentar um belo dia, que esteja um dia bem agradável, né, embaixo de uma árvore, ou de uma sala bem harmoniosa, e tomar um café, um chocolate quente, alguma coisa, e ali as ideias vão fluir. As ideias não vão fluir, não é assim que a escrita acontece. A escrita é um trabalho intelectual imenso, por isso, inclusive, que eu recomendo que ele seja feito aos poucos. Ninguém escreve um TCC de um dia para o outro. É por isso que, inclusive, é importante que ele já, como você disse, Eletusa, faça um planejamento. Quanto por dia eu vou escrever? E, para mim, esse quanto não é um quanto em número de linhas, de páginas, é o quanto de tempo. Eu vou reservar X tempo do meu dia religiosamente para escrever o meu TCC. Olha, provavelmente você vai começar lá seu parágrafo, seu primeiro, né? A partir dos outros dias, o seu 15º parágrafo, não sei, não vai ser o melhor parágrafo do mundo. Não tem problema, você segue. Porque se você se planejou, você vai ter tempo para fazer uma autorrevisão, para voltar no seu texto. Então, o texto é um trabalho. E trabalhar todo ser humano é capaz. Dedicar não é o que vai fazer alguém ser aprovado, não é ele ser um gênio. É ele fazer um trabalho que tem que ser feito na hora que tem que ser feito. Então, se ele se propôs, eu vou me dedicar a X tempo, meia hora por dia, por exemplo, a escrever. Você vai se dedicar? Vou me dedicar. Então, meia hora por dia, aquele horário é sagrado, você vai no seu TCC. Eu trabalho, eu tenho mais tempo no final de semana. Tudo bem, no final de semana você fica ali 2 horas no seu TCC. Você tem que ter esse compromisso. O TCC é como qualquer trabalho. Não é, a gente não acorda e vai trabalhar pensando assim, hoje eu estou disposto. Mesmo quando eu não estou disposto, eu vou trabalhar. Como todo mundo vai trabalhar quando não está disposto. E a escrita é isso, é você falar, eu vou escrever. Não, mas o meu primeiro parágrafo aqui, comecei a escrever, não está bom, não tem problema, eu vou seguir. Você tem que seguir. Não é inspiração, não é dom. Não acredite nessa história que o autor tal, ele sentou lá e escreveu o Mário de Andrade escreveu Macunaíma deitado na rede em poucos dias. É mentira. Literalmente é mentira. Olha, no caso aqui do Mário de Andrade, quantas referências ele traz. Ele fez um trabalho bibliográfico imenso, ele estudou arquivo. Com certeza ele rascunhou, ele já tinha trechos escritos, ideias dos personagens. Então, ele chegou em algum momento ali, ele começou a compor. Mas quando a gente vê, inclusive, a história genética dos textos, você vê quantas vezes os autores escrevem e reescrevem os textos. Os grandes autores, e os que vivem disso. Então, não é você que está pela primeira vez, às vezes, escrevendo um texto grande, de fôlego maior, que vai achar que vou sentar e com uma xícara de café na minha frente eu vou escrever. Você não vai. Tira isso aí, porque isso não é a realidade é trabalho. E trabalho todo mundo é capaz de fazer. Então você é capaz de fazer. Mas eu não ia bem em português na escola. Não, ninguém quer saber disso. A sua banca não vai ver isso lá no seu TCC. Não está escrito lá para sua banca, olha, esse aluno não era bom em português. Ninguém quer saber disso. A gente vai ler lá no trabalho o que você escreveu, né? O que você elaborou a partir daquele tema. Então, é trabalho, não é inspiração. Esqueça essa ideia de que eu não sou capaz. De trabalhar, todo mundo é capaz. Então, você é capaz de escrever o seu TCC. Você pode ter dificuldades? Pode ter dificuldades. Por isso que você pode, inclusive, contar com o auxílio de profissionais, né? Que te ajudem aí na escrita acadêmica. Mas saiba, você é capaz. É isso que eu acho, Eletusa. O que você acha? Então, você coloca várias questões assim que eu estou totalmente de acordo, e uma delas é essa questão de que
o meu passado de sucesso ou insucesso com a escrita não vai definir o meu futuro. Eu posso ter sido uma excelente aluna de texto no meu ensino médio e ter feito redações excelentes para ingressar na universidade. E posso ser uma fracassada na minha elaboração do TCC, porque são domínios de escrita diferentes. E aí, saber ou ter um bom desempenho na escrita no meu ensino médio não vai me garantir que eu tenha um bom desempenho na escrita no meu ensino superior. E o contrário também, o meu fracasso na escrita no ensino médio não vai definir que eu vou fracassar no ensino superior. E isso aí eu estou totalmente de acordo com você, porque são habilidades linguísticas que podem ser desenvolvidas, basta só o sujeito dizer, eu vou desenvolver essa habilidade, o que é que eu preciso fazer para desenvolver essa habilidade. E aí eu concordo com você plenamente com a questão de que qualquer um pode realizar esse trabalho. Agora, precisa dedicar o tempo necessário para a realização desse trabalho. Achar que vai surgir como um passe de mágica, como uma inspiração, todos gostaríamos disso. Mas nós temos o exemplo dos grandes escritores, inclusive você falou do Mário de Andrade, e tem uma citação do Carlos Drummond que ele diz, é até um texto, ele diz: gastei uma hora pensando em um verso que a pena não quer escrever. Né? É que é aquela paralisação na hora que você vai escrever. Ora, se até Drummond, que chegou a ser um dos poetas brasileiros mais representativos da época dele e um dos mais representativos do Brasil a nível mundial, por que eu não vou ter direito a ter essa paralisação? E outra coisa, nós que já temos livros publicados, muitos alunos veem nossos livros e acham que surgiram assim, com a facilidade, que nós não tivemos nenhuma dificuldade de elaborar os livros. Inclusive, isso é verbalizado por muitos alunos meus, e eu digo, não, é um processo, né? E isso é colocado por muitos autores ou estudiosos da área da linguagem e da área da produção escrita, quando afirmam que estudos mostram que a produção escrita do texto exige muito mais esforço cognitivo do que mesmo um jogo de xadrez. Então, vai dar trabalho inclusive para pessoas que são profissionais da linguagem, como nós, e que já temos textos escritos, mas que cada vez que nós precisemos escrever um texto, nós vamos ter dificuldades, porque realmente é um processo de altíssimo custo cognitivo. E vai, por mais que nós já sejamos mais treinados, ou que você tenha mais treinamento nessa habilidade linguística, vai dar trabalho. Não é? Então, não vai surgir como um passe de mágica. E aí, justamente isso é para fechar essa questão da importância da mentalidade. Então, é só para ir concluindo aqui o que foi que nós colocamos. Como é que eu devo iniciar o TCC? E aqui nós estamos elencando questões que não são tão óbvias, mas são questões fundamentais no início do processo de elaboração do TCC, que são questões como: eu preciso saber qual é o conceito de TCC, o que é um TCC, para que serve, qual a sua função, isso vai me ajudar na elaboração desse trabalho. Outra questão que eu também tenho que ser consciência é que há vários tipos diferentes de TCC. Então, qual é o tipo do TCC que eu preciso elaborar? A terceira questão que nós colocamos aqui foi que há formatos diferentes, mesmo dentro de um mesmo tipo de TCC. Por exemplo, uma monografia aqui na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte não é o mesmo formato exigido na UFSCar. E assim vai haver essa variação em qualquer universidade brasileira. O que é que vai ser uma constante? A escrita acadêmica vai ser igual, porque a escrita acadêmica tem características iguais, independente do tipo do texto acadêmico que eu preciso elaborar. Uma vez vencida a questão do formato, vem a questão da mentalidade. Eu tenho que ter cuidado com o que é que eu estou pensando. Eu acredito que eu sou capaz de fazer o TCC ou eu estou sempre acreditando que eu não sou capaz? Porque isso vai dizer muito do meu processo de elaboração do TCC. E o quinto passo que eu colocaria nesse início
do processo de elaboração do TCC, para já encerrar a nossa conversa aqui de hoje, é a elaboração de um pré-projeto, mas não acreditando que o pré-projeto seja o projeto propriamente dito. Não. O pré-projeto é uma espécie de esboço inicial do projeto. E aí, nesse esboço inicial do projeto, eu vou colocar todas as questões que vão fundamentar o meu trabalho, que são questões como tema, orientador, etc. Né? E aí nós poderíamos nos reunir outro dia para falar dessa questão da elaboração do pré-projeto, mas de antemão eu gostaria de saber a sua opinião sobre iniciar esse trabalho com um pré-projeto e não, porque muitos alunos acreditam, eu preciso iniciar o TCC ou o projeto de pesquisa e acha que já tem que ter o texto pronto sem antes criar esse esboço inicial, porque todo texto tem planejamento. E no caso do pré-projeto, seria um planejamento para o trabalho de forma geral. O que é que você acha da importância de iniciar o TCC depois de passar por todas essas questões que nós elencamos, iniciar com a elaboração desse esboço inicial, que é o pré-projeto de pesquisa? Eu acredito que, assim, vamos dizer assim, esse descaso que às vezes as pessoas têm com o pré-projeto vem da própria ideia de que eu vou um dia sentar lá e vou ter uma inspiração que vai me fazer escrever. Né? Eu falei do Mário de Andrade, mas a gente pode pegar vários escritores, né? Hoje a gente consegue recuperar lá quantos rascunhos eles fizeram. Então, talvez antigamente, né, principalmente na escola, assim, a gente falava muito em rascunho, né? Mas não é o rascunho, vou escrever o texto para depois passar limpo. É ideias iniciais. Quais são minhas ideias iniciais? Como eu vou organizar as minhas ideias iniciais? Né? Em que momento eu vou falar de cada coisa, digamos assim, né? Então, como que eu vou arranjar o texto de uma tal maneira que há determinados espaços no texto que eu vou falar sobre determinadas coisas. E não parar para pensar nisso e achar que você vai ganhar tempo deixando de fazer um pré-projeto, você vai perder tempo. Porque você vai começar a escrever, e daí, de repente, você está lá escrevendo o seu texto. Mas olha, eu não perdi tempo escrevendo um pré-projeto, eu já estou escrevendo o texto. Tá bom, só que às vezes aquilo que você está colocando lá na introdução, não era para estar na introdução, era para estar na análise, era para estar no referencial teórico. Então, você não está ganhando tempo, você está perdendo tempo. Mas agora é só eu pegar o parágrafo e jogar lá na outra página. Não vai ficar bom, vai ficar péssimo. Porque se você fez um parágrafo depois do outro, havia alguma coerência, uma sequência. Então, a hora que você quebra e joga lá para um outro espaço do seu texto, perdeu totalmente a lógica. Aquele parágrafo ali, né, que já às vezes vai até te prejudicar, porque você vai ficar preso no que você já escreveu, que você demorou para escrever, e falar, mas agora eu não quero mudar muito. Só que às vezes não faz mais sentido naquele espaço do texto. Então você perdeu tempo, ficou estressado porque você não quis fazer uma etapa prévia, que é se planejar. Trabalho, a gente parte de um planejamento. Se eu não tenho planejamento, eu vou perder meu tempo, eu vou me estressar. E tudo que você não precisa no TCC são essas duas coisas, perder tempo e se estressar. Então, se você tem uma orientação clara, você vai fazer o TCC com muito mais tranquilidade, né? Com tranquilidade emocional, com tranquilidade de tempo, vai conseguir chegar num bom resultado e não vai se estressar. Agora, você não é um profissional da escrita acadêmica. Então, é interessante que você ouça aqueles que não só já escreveram textos acadêmicos, mas que orientam as pessoas para escreverem os textos acadêmicos. Porque a gente tem uma larga experiência nisso. A gente já viu muita gente errando. E a gente está falando, não erre. Então, o que a gente está falando é, olhe para os erros para que você não erre também. E um erro muito comum é desconsiderar a importância de fazer um pré-projeto, de imaginar como vai ser efetivamente a minha escrita, a elaboração do TCC, e entre outras questões, né, Letus, que você até já colocou. Por exemplo, o próprio planejamento da execução do TCC. Quanto tempo eu vou despender? Quanto tempo eu vou despender nas leituras? Quanto tempo eu vou despender nas análises? Se eu precisar coletar dados,
quanto tempo eu vou gastar nisso, enfim. Mas esse planejamento a gente fala aí em outra oportunidade. Mas eu acho que é isso. O que você acha aí? Então, eu concordo. Nós dialogamos nesses pensamentos do que nós estamos colocando aqui. E quando você falou da questão de que até os grandes escritores seguem um processo de rascunho antes de elaborar o texto propriamente dito, para romper essa imagem de escreveu bem é por inspiração própria. Não, é muito trabalho de escrita e reescrita, porque esse é o processo realmente que um texto que vai fazer um texto ser bem produzido e ser produzido um bom texto. E aí eu lembrei de uma visita que eu fiz a um museu de Saramago, e nesse museu existia o passo a passo de alguns textos que ele elaborou, né? Quando você falou dos rascunhos, eu lembrei disso, né? Um grande escritor em língua portuguesa, e só para que nós tenhamos uma ideia de que até os grandes escritores precisam seguir um roteiro, precisam seguir um passo a passo para que o texto saia como aquele produto final, que é o que o leitor vai ter acesso, mas que aquilo ali é só, digamos, a plateia, o texto é só o que é exibido, o resultado final, mas por trás daquilo ali houve muito, mas muito trabalho, não foi inspiração, foi trabalho realmente. Né? E aí eu sempre coloco para os meus alunos a importância do pré-projeto, que vai ajudar a produzir mais e melhor com menos investimento de tempo e energia, que é o que você colocou aqui. E aí, vendo esse pré-projeto, não como um projeto propriamente dito, mas como um esboço inicial do trabalho. Eu posso construir uma casa, eu volto para a mesma analogia da construção civil. Eu posso construir uma casa sem um planejamento? Sim, mas provavelmente vai me gerar mais estresse, vai me gerar mais ansiedade. Eu não vou obter o resultado que eu gostaria de obter, e o processo talvez vai exigir mais gasto de dinheiro, energia e tempo. Então, isso não é ideal. O que eu proponho para os alunos é a questão de trabalhar de forma inteligente, que é trabalhar mais e melhor com menos investimento de tempo e energia, que seriam interessantes aqui. E o que vai nos ajudar a isso é o pré-projeto. Se houver falha no pré-projeto, que foi o que você falou, muita gente menospreza a importância. Se houver falha, essa falha vai persistir ao longo de todo o trabalho de pesquisa, de toda a elaboração do trabalho. Então, por isso que é importante elaborar um pré-projeto e tentar podar já essas falhas, já os inconvenientes desde o início do trabalho, porque isso vai ajudar a que o trabalho flua, que a elaboração da escrita acadêmica e do trabalho de pesquisa, ele flua e ele exija e saia da melhor forma possível, porque também essa crença não é elaborar qualquer coisa, não, faz parte da sua formação profissional, acadêmica, intelectual. Você quer qualquer coisa nessa sua formação? Será que qualquer coisa vai lhe abrir portas no mercado de trabalho, no meio acadêmico, no meio intelectual? E são essas questões que eu coloco sempre com os meus alunos. E, claro, como nós colocamos, como você colocou muito bem aqui, é natural que o aluno de graduação, e até mesmo o aluno de pós-graduação, que não seja profissional da área da linguagem, que não seja profissional da área da escrita, tenha dificuldade com a escrita acadêmica, mas que essa dificuldade não o paralise e o faça achar que ele não é capaz, porque ele tem possibilidade de realizar esse trabalho. Existem profissionais, nós somos profissionais da área da linguagem, nós somos profissionais da área da escrita, e nós não falamos somente com a questão do know-how que nós temos de sala de aula do ensino superior, mas também com o nosso próprio processo, porque nós fizemos graduação, nós fizemos mestrado, nós fizemos doutorado, então tudo isso faz com que nós tenhamos a experiência da escrita acadêmica, tanto da visão de um profissional, quanto a partir da visão de uma pessoa que realmente precisa elaborar aquela escrita. E realmente é uma dificuldade para muita gente, incluindo nós, que somos profissionais da área da escrita, nós não estamos imunes a isso.
mas que existem estratégias para que essa escrita não paralise a vida profissional, acadêmica inclusive a vida intelectual de nenhum dos nossos alunos. E é isso, né? É isso, acho que é isso. Acho que foi bom, já começamos a comentar alguns aspectos muito importantes. E aí, levar em consideração todas essas questões que nós colocamos aqui, desde o início dessa nossa conversa, eu acho que são os elementos primordiais para uma elaboração de um TCC de sucesso, para que seu trabalho seja aprovado, e não de ser sucesso somente por aprovar o TCC, mas que ele sirva para essa sua formação intelectual, acadêmica e profissional e dar autonomia nesses âmbitos tão exigidos no mercado de trabalho atual. Com certeza. Acho que já essas questões já começam a pontuar para quem está interessado nesse tema vários aspectos super importantes, não óbvios, né, que às vezes não são comentados, as pessoas ficam lá comentando só um aspecto lá de ABNT, mas não conseguem entender que a dificuldade desse aluno, desse estudante, está muito antes, né, nessas questões que a gente está comentando aqui. E são mais profundas, porque é o que você colocou, muita gente acha que o texto acadêmico é somente português, são somente as normas da ABNT, e não, são questões muito mais profundas do que essas. Né? Então, vai além disso, o TCC vai além da ABNT, o TCC vai além de um português politicamente correto. E esse é o nosso episódio, né? Nosso primeiro episódio do TCC 360 Podcast, e esperamos a partir daqui abordar muitos outros temas sobre TCC. Até a próxima. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.